Boa noite a todos. Eu sou Karine Raquel Blatt, professora da UFSPA, do Departamento de Farmacociência. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da UFSPA. Essa é a nossa reunião do GPEM, e a ideia é falar um pouquinho para vocês de pesquisa quantitativa, tá? E focando na questão dos delineamentos e nos estudos epidemiológicos, tá? Eu acho que hoje a gente faz pesquisa aplicada, principalmente, né, no programa de pós-graduação profissional, e que a gente vai para muitos outros métodos que não cabem, né, dentro dos estudos epidemiológicos. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente conheça esses desenhos, né, para a gente ver se encaixa ou não, né, na nossa pergunta de pesquisa. Então, dentro, né, vou tentar trazer dentro dos estudos epidemiológicos as vantagens e desvantagens, né, e como que a gente pensa, né, em cada um desses estudos, tá? Eu vi, né, a fala do Rafael na nossa última reunião e achei bem interessante a gente começar com esse desenho aqui, que ele fala da diferença da pesquisa quantitativa da pesquisa qualitativa, tá? Então, tem lá o vendedor de sorvete, né? Ele está num carrinho de sorvete e ele está dizendo que tem sorvete de graça. E na pesquisa quantitativa, a gente vai dizer que só entre 30 pessoas pegaram um sorvete grátis, tá? Então, a gente tem, né, de uma certa maneira, esse olhar numérico, né, essa estimativa em relação a esse número. E na pesquisa qualitativa, a gente vai dizer, vai ter um outro olhar, né? Como você se sentiu ao ver a placa do sorvete grátis? Achei ótimo, mas fiquei com medo. Então, e por que disso, né? Por que você ficou com medo? Então, a ideia da pesquisa qualitativa é entender, né, os motivos que fizeram as pessoas pegarem ou não pegarem, o que ela sentiu, né, quando ela viu aquela placa. E a pesquisa quantitativa, ela tem esse olhar, né, numérico em relação à prevalência ou incidência de determinado fator, de determinada doença, né, de determinado desfecho, e muitas vezes que fatores que estão associados àquilo que eu estou medindo, tá? Então, sim, né, um olhar numérico, né, em relação a um fenômeno, né, a uma doença, algo que vocês querem medir, tá? Então, a pesquisa qualitativa e quantitativa são duas abordagens diferentes para a coleta de dados usados para testar, né, algumas hipóteses que a gente tem quando a gente vai fazer um estudo. E a pesquisa quantitativa é o método numérico de coleta de dados, enquanto a pesquisa qualitativa é uma abordagem não numérica para a coleta de dados. Eu vou ter que fechar aqui porque eu vi alguém tentando entrar, tá? Então, aqui, isso. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, no sentido de eu defino que eu quero um olhar mais geral e um olhar numérico. Então, eu posso escolher, né, uma pesquisa quantitativa. Ou não, eu defino que eu quero um olhar de entendimento, né, de percepção, de satisfação, enfim, e posso pensar numa pesquisa qualitativa, tá? Daí eu trouxe alguns exemplos, assim, aonde a gente pode aplicar os desenhos epidemiológicos, tá? Então, assim, quando a gente fala uma pesquisa quantitativa, né? A gente precisa, na verdade, categorizar o método de estudo. Então, o delineamento epidemiológico, ele é uma pesquisa quantitativa, né? No sentido que a gente vai olhar para esses números. Então, a gente tem perguntas que podem ser respondidas com esse tipo de delineamento, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a taxa de infecção hospitalar, que fatores estão associados à pré-eclâmpsia,
qual a incidência de eventos adversos na UTI? A taxa de eventos adversos é maior na UTI quando comparada à emergência? Que fatores podem estar associados à maior taxa de eventos adversos na UTI quando comparada à emergência? Então, vocês vejam que todas essas perguntas, elas têm esse olhar clínico, tá? Então, assim, os estudos epidemiológicos, eles respondem essas perguntas, né? Que quando a gente tem essa investigação, né, de ou doença desfecho ou de fatores associados com a doença desfecho, tá? O que eu tenho visto numa tendência de projetos de mestrado profissional é metodologias que fogem, né, desse delineamento padrão, porque elas buscam encontrar soluções para problemas reais do cotidiano. Então, são, às vezes, metodologias, tipo design thinking, PDCA, sei lá, metodologias que são usadas para fazer gestão, né, dentro dos serviços de saúde, de propor, né, intervenções. Então, não é simplesmente, né, dizer se minha pesquisa é qual ou quant, né, mas olhar que pergunta que ela tem e se esse delineamento me ajuda a responder essa pergunta, tá? Então, nessas situações aqui, eu posso pensar nesses delineamentos que eu falei, epidemiológicos, né, que são classificados como quantitativos. Então, o próximo passo, depois que a gente elabora a pergunta, então a gente vai ter que pensar como a gente responde a essa pergunta. E qual é o melhor delineamento epidemiológico para a gente responder essas perguntas. Então, todo delineamento, ele tem limitações, vieses, ou ele tem, né, custos ou demanda mais tempo, enfim, então que a gente precisa avaliar dentro da nossa realidade qual seria esse melhor método, né, para responder essa pergunta, para coletar esse dado, tá? Então, aqui esse observacional está fora aqui do contexto que eu acabei esquecendo de apagar. Mas essa ideia aqui, esse slide é para trazer a pirâmide de evidências, né, no sentido de a gente olhar, então, que dentro dos estudos clínicos hoje, a gente tem, né, estudos de menor evidência científica e estudos de maior evidência científica, tá? Então, na base da pirâmide, opiniões de especialistas, pesquisa animal in vitro, e daí a gente começa, né, a subir relato de casos, séries de casos, estudo transversal, estudo de caso controle, estudo de corte e ensaios clínicos randomizados. Então, todos esses são estudos primários, onde a gente tem, né, a busca pela melhor evidência disponível naquele momento, ou o que for possível realizar naquele momento, tá? E a revisão sistemática, ele é um estudo secundário, porque ela vai se basear na busca dos estudos primários, né? Então, eu vou fazer revisão sistemática de estudos que foram publicados, seja ele, né, de qualquer um desses delineamentos, e tenho, né, na verdade, um estudo secundário, tá? Mas ela sintetiza, né, os resultados, né, dos diferentes estudos de corte ou dos diferentes ensaios clínicos randomizados. E então, mas dependendo da situação, o melhor método que eu posso fazer naquele momento é um estudo transversal ou um estudo do caso controle, mesmo, né, que eu saiba que o ensaio clínico randomizado teria, né, uma maior força de evidência, né, ou seria considerado padrão ouro, por exemplo, em termos de evidência clínica. Como eu sou administradora da reunião, acho que até consegui entrar. Tá, acho que deu. Deixa eu só ver se ainda tem aqui a pergunta para entrar. Não, acho que não. Então, já apago isso aqui que estava errado. Então, essa daqui é a pirâmide de evidências, né, no sentido de dizer a importância ou em que grau de evidência está cada estudo, tá? Então, quando a gente, tipo assim, vou escolher um delineamento, tá? Uma coisa bem comum, assim, que eu acho que as pessoas não precisam fazer, né, no sentido assim, quando elas dizem assim, esse estudo foi um estudo de caso controle, tá?
quando eu digo que é um estudo de caso-controle, ele é um estudo observacional, ele sempre vai ser observacional. Então, eu não preciso dizer isso na minha classificação do estudo, tá? Então, foi feito um ensaio, um estudo experimental, um ensaio clínico randomizado. Não preciso dizer, porque todo ensaio clínico randomizado, ele é um estudo experimental, tá? Então, a primeira grande classificação dos desenhos epidemiológicos é se eles são experimentais ou se eles são observacionais, tá? Então, a ideia é que o observacional, o pesquisador, ele só vai ver aquele fenômeno, como aquilo está acontecendo, né, no hospital, na atenção primária, no consultório, no ambulatório, enfim. Então, ele está observando e ele está coletando os dados para ver aquilo que é aquelas variáveis de interesse, tá? E no ensaio clínico, ele é um estudo experimental porque a pessoa vai fazer aquela intervenção. E por isso que ele é considerado padrão ouro, né? Porque, na verdade, ele vai selecionar uma amostra, ele vai randomizar essa amostra, e ele vai controlar todas as variáveis e ele vai, na verdade, fazer a intervenção. Então, ele é uma maneira de a gente conseguir avaliar qual é o resultado daquela intervenção, né? E daí, por isso que, se, por exemplo, se eu faço uma intervenção para melhorar a efetividade de um tratamento, né? Então, eu testo um medicamento com uma combinação de medicamento A e B, combinação com B. Então, eu controlo esses pacientes e avalio, né, qual é o resultado. Então, ele tem desde a questão da randomização, que é o processo de alocação aleatória dos pacientes, e daí isso permite que a tua amostra seja formado por 2 grupos iguais de pacientes, né? E a partir daquela intervenção eu vou acompanhar eles para verificar se eles desenvolvem ou não o meu desfecho de interesse, que pode ser cura, que pode ser infecção, pode ser internação por falta de controle da doença, enfim. Então eu vou definir, né, que desfechos eu posso avaliar mais de um desfecho, tá? Mas o ensaio clínico, então, ele é um estudo experimental, e o estudo transversal, caso controle, o corte, eles vão ser sempre estudos observacionais, tá? E a gente não precisa, né, dizer que é um estudo observacional transversal, porque automaticamente ele vai ser observacional, tá? Então, o delineamento do estudo são esses 4 aqui. A classificação deles aqui pode acontecer como observacional ou como experimental, tá? E daí a grande questão, assim, que para a gente, é uma dica, né, de como a gente consegue identificar, tá, mas que estudo que eu estou fazendo, né? Muitos de vocês já tiveram epidêmio, já fizeram, às vezes também epidêmio na pós-graduação, mas sempre gera essa dúvida da classificação, né, de como é que, tá, mas que estudo que eu estou fazendo, tá? Então, acho que essa figura resume bem, assim, né? Em geral, a gente, no desenho epidemiológico, a gente vai buscar avaliar uma relação entre causa e efeito, né? Então, fator e desfecho, e causa ou doença. Então, a gente tem essa investigação, né? Que fatores que estão associados a esse desfecho, né? Ou quais são os possíveis causas que levam a esse desfecho, tá? Então, se o paciente tem queda, né? Queda da própria altura ou queda durante a hospitalização, daí a gente vai tentar verificar quais são os fatores que são associados, tá? Então, quando eu faço um estudo, daí a classificação dos estudos vai depender de em que momento que o pesquisador está olhando, né, para essa relação fator-desfecho, tá? Então, no estudo transversal, a gente vai selecionar uma amostra de pacientes, de pessoas, mas porque elas têm determinada característica, elas estão no ambulatório, elas estão assistindo agora, né, essa aula online, e a partir disso eu vou fazer perguntas que vão me determinar se essas pessoas têm ou o fator ou o desfecho que eu quero medir. Então, por exemplo, eu posso investigar qual é a prevalência de pessoas que estão assistindo essa aula que tem problema de visão, né? Usam óculos ou lente para correção da visão. Então, nesse momento, eu não sei quem tem
né? Mas por vocês estarem naquele local, vocês vão estar sendo investigadas em relação, né, à presença tanto do fator quanto do desfecho. Então, o transversal, as pessoas costumam dizer, é uma fotografia daquela população, daquela amostra, naquele momento, tá? No estudo de corte, ele é considerado justamente um estudo longitudinal, né? Só que eu vou selecionar os pacientes porque eles têm aquele determinado fator que eu quero investigar, tá? Então, eu posso pensar assim, pacientes que estão há mais de 10 dias internados no hospital têm maior risco de queda, tá? Então, eu vou selecionar esses pacientes pelo tempo, pelo fator, né? Que nesse caso, no exemplo que eu dei, era de mais de 10 dias de internação, tá? Então, no estudo de corte, eu seleciono os pacientes pelo fator. E vou acompanhar, eu não vou fazer intervenção, mas eu vou acompanhar ao longo do tempo se eles desenvolvem ou não o desfecho, tá? No estudo caso controle, a gente vai selecionar os pacientes pelo desfecho, tá? Então, na verdade, eles vão serem selecionados pelaquela doença que a gente está investigando ou pelo aquele evento que a gente está investigando. Então, eu posso selecionar, por exemplo, justamente as pessoas que caíram do leito no hospital, ou que caíram dentro do hospital, e verificar que fatores elas tinham. Mas o meu desfecho de interesse era queda, e eu quero saber que fatores que elas foram expostas que elas desenvolveram a queda, tá? Então, no caso controle, eu seleciono os pacientes pelos casos, ou pelas pacientes que tinham uma doença, né? Ou pelo aquele efeito que eu quero medir. Então, esse é o resumão desses 3 estudos aqui, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Outra dica, sim, então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos estudos, tá? Então, quando eu penso em estudo transversal, sempre que vocês ouvirem a palavra transversal, ele mede prevalência. Ele tem uma medida de frequência, e essa medida de frequência é dada pela prevalência de uma condição. Então, nesse momento, nessa sala online, tem 5 de 10 participantes que têm problema de visão, tá? Então, é a prevalência, né, de problema de visão de 50% nessa amostra que a gente está investigando, tá? Então, sempre a medida de frequência do estudo transversal vai ser prevalência. E daí, a medida de associação vai ser a razão de prevalência. Quer dizer, bom, que fatores que podem estar associados com maior problema de visão? Genética, ficar muitas mais de 5 horas na frente do computador, idade, olho claro, enfim. Então, a gente pode investigar nessa população e daí fazer o cálculo para ver que características que estão associadas a esse problema de visão, tá? Ou mesmo, né, eu vou pegar todos os pacientes que estão em acompanhamento na unidade de saúde e daí verificar, né, todos os idosos, por exemplo. E posso perguntar se nos últimos 5 anos nos últimos 5 anos não, nos últimos 6 meses ou 3 meses, se eles caíram ou não. E posso perguntar também se eles usavam ou não benzodiazepínico. Então, eu posso verificar se dessa população de idosos acompanhados na unidade de saúde, qual foi a prevalência de queda nos últimos 3, 6 meses, enfim, e que fatores podiam estar associados. Então, usar benzodiazepínico, ter mais de 80 anos, usar hipoglicemiante, né, enfim. Então, eu vou investigar fatores que vão estar associados ou não, né, à queda nesses pacientes. É que eu ouço, vocês talvez não ouvem isso, as pessoas pedindo para entrar. Tá. Então, o estudo transversal, ele é um estudo fácil, rápido de fazer, ele vai coletar, né, todos os dados que eu preciso numa única vez, e ele vai
e a gente pode, né, a partir do questionário, coletar vários dados, tá? Então, ele geralmente, né, um estudo fácil de fazer, o que determina é a escolha do estudo, né, é o que eu quero, ou medir a prevalência dessa condição, verificar fatores que podem estar associados a essa condição, mas eu vou escolher as pessoas por elas estarem naquele momento, naquele local, né? Então, são as gestantes acompanhadas na unidade de saúde, são os pós-graduandos do curso de enfermagem, né? São os idosos, ou são as pessoas que estão internadas, ou fizeram cirurgia, enfim. Então, eu vou determinar quem é, tá? E uma das coisas, assim, que geralmente a gente diferencia, né, nos estudos, assim, então, qual é a diferença da população e da amostra, né? Então, às vezes, a gente quer assim, eu quero investigar em idosos, mas tá, em idosos acima de 80 anos, ok. Mas qual é a minha amostra? A minha amostra são aqueles que eu vou acessar, né? Que são os idosos com mais de 80 anos, acompanhados dentro do ambulatório de não sei o que, de geriatria da Santa Casa, tá? Então, eu tenho que definir justamente isso, assim, a minha população são as gestantes com pré-eclâmpsia, mas a minha amostra é aquela população que eu acesso. Então, as gestantes com pré-eclâmpsia, que são atendidas no moinho de vento no ano tal, tá? Porque daí eu estou definindo quem eu acessei, tá? E daí isso é uma coisa interessante, porque nos estudos epidemiológicos, a gente se preocupa com duas coisas, né? Na questão numérica, né? A gente se preocupa com a validade interna, que é os meus resultados valem para essa amostra, para todas as gestantes que são acompanhadas lá, tá? E, ao mesmo tempo, esses meus resultados têm validade externa, que valem para todas as gestantes do Brasil, de qualquer outro lugar. Então, às vezes, tu pode até ter isso como uma limitação do estudo, né? Quando, quando às vezes a gente lê, por exemplo, o estudo foi feito em um único centro, né? Então, ele reflete, por exemplo, no Moinhos, ele vai refletir uma realidade socioeconômica diferente, né, do que se a gente pensar num centro obstétrico, num hospital público, tá? Então, ele tem validade interna para minha amostra, mas talvez eu não tenha essa inferência para toda uma população, né, porque tem algumas características que eu tenho que considerar dessa amostra que eu incluí no estudo, tá? Então, isso vale para todos os outros alinhamentos também, né, nesse sentido. Então, só para diferenciar, quando a gente descreve quem é a população, quem é a amostra, e daí esse cuidado a gente precisa ter, né? Por exemplo, nos estudos epidemiológicos, a gente vai fazer um N, e daí vocês precisam dizer, por exemplo, assim, vão ser incluídos todos os pacientes, todos que foram atendidos naquele ano, todos que estavam aqui na sala, ou, não, a gente não precisa de 20, a gente precisa só de 10. Bom, mas como é que eu vou tirar esses 10 dos 20? Então, também a gente precisa dizer que tipo de forma que a gente selecionou, né? Quando a gente calcula o N que a gente precisa, como que a gente selecionou. E daí tu pode dizer assim, a gente fez um sorteio aleatório e determinou que vai ser de A, os pacientes vão ser organizados de A a Z, e a gente vai pegar o 1, o 11, o 21, o 31 e o 41, até chegar na amostra que a gente precisa, né, sei lá, ou a gente vai colocar todos os nomes dos pacientes com um número e vai sortear esse número, tá? Então, daí você tem uma amostra aleatória, né, no sentido de que você está identificando, né, aleatoriamente os pacientes, tá? Ou senão vocês vão ter que dizer assim, não, as pessoas que consultaram naquele período, não é uma amostra aleatória, né, que vieram para o consultório e participaram, e aceitaram participar da pesquisa, mas daí já não é uma amostra aleatória, tá?
E daí a ideia, então, né, seleciono essa amostra e investigo tudo que eu quero avaliar nesses pacientes, que é, né, o desfecho ou os fatores que eu quero medir, tá? Então, ele dá uma ideia inicial, né, para responder as perguntas que a gente tem, mas às vezes a gente não consegue, com o estudo transversal, provar temporalidade, tipo assim, o que aconteceu antes, né? O paciente ele não tem boa alimentação, por isso que é obeso. Não, melhor, o paciente, uma pessoa obesa, né? Ela não faz exercício porque ela é obesa, ou por não fazer o exercício, ela desenvolveu a obesidade. Então, às vezes, a gente não consegue fazer essa relação temporal, né, entre fator e desfecho, tá? Porque tu não está acompanhando, e sim perguntando para as pessoas, né? Porque eu posso perguntar, você faz exercício físico? Qual é o seu peso? Qual é a sua altura? Então, eu determino o IMC e determino se faz exercício físico, mas eu não sei o que veio primeiro, né? O que levou o quê? A obesidade levou ao sedentarismo ou o sedentarismo levou à obesidade, tá? Então, o transversal não permite fazer essa temporalidade, tá? Outra coisa que é bem comum, assim, as pessoas costumam dizer assim, estudo descritivo, né? Ou é um estudo analítico, tá? O que é um estudo analítico, né? Em termos de desenhos, né, epidemiológicos. O analítico é quando a gente faz algum teste de associação. Então, assim, se eu pretendo explicar que a causa de queda em idosos eles usarem medicamentos tipo benzodiazepínicos ou hipoglicemiantes que podem causar risco de queda, eu estou fazendo uma análise, eu quero ver se esses fatores que eu pesquisei estão associados a esse desfecho, tá? Então, nem sempre vocês precisam dizer que ele é, né, descritivo ou analítico, tá? Na maior parte das vezes, a gente tenta fazer um estudo analítico, no sentido de identificar fatores associados, tá? Mas poucas vezes a gente faz só um estudo descritivo, né? No sentido de dizer assim, a prevalência de obesidade é tanto, a prevalência de sobrepeso é tanto, a prevalência de alimentação ruim é tanto, de consumo de álcool por mais de 4 doses por dia é tanto, né? Geralmente a gente tenta associar um fator com o outro, tá? Então, a medida de associação no estudo transversal, ela é razão de prevalência, e daí a gente consegue justamente responder essas perguntas aqui, né? Qual a prevalência de infecção hospitalar em pacientes internados em UTI? Então, eu vou dizer, não, 50%, 60%, 70% dos pacientes internados nessa UTI cirúrgica ou nessa UTI neonatal tem infecção, né? E depois eu também posso responder quais fatores podem estar associados à infecção hospitalar, ou infecção hospitalar lá naquela UTI, né? E daí eu vou verificar, bom, esses pacientes que tiveram infecção, que fatores eles tinham, mas eu também preciso ter o controle, né, no sentido de ver quem não teve infecção, tinha ou não tinha esse fator, tá? Então, eu não posso só avaliar, quem teve infecção tinha 50% tinha mais de 10 dias de internação. Tá, mas como que era essa característica em quem não teve infecção? Em quem não teve infecção, a gente teve menos ou mais, né, essa frequência. Então, eu vou comparar igual os dois grupos, só que eu vou classificar eles após a minha coleta de dados, tá? Então, é uma fotografia que a gente tira daquele momento, daquela situação, e classifica os pacientes, né, que vão estar na nossa amostra, aqueles que têm o desfecho e aqueles que não têm o desfecho, e aqueles que foram expostos aquelas variáveis que eu considero que são os fatores, tá? Que tem ou não tem aquele fator. Qualquer coisa me interrompam, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. E daí, a gente vai para o próximo estudo. Quando eu penso no caso controle, lembrem lá, vocês com certeza já ouviram falar isso, né? O caso controle, ele inicia pela seleção de um grupo de doentes e de um grupo não doentes, tá?
Então, geralmente, a gente tem, eu tenho um caso para 3 controles, ou tenho um caso para 2 controles, né? Geralmente, a gente usa esse tipo de investigação para investigar coisas que são mais raras, ou para investigar, né, fatores associados justamente aos danos, né, por exemplo. E daí, nesse caso, por exemplo, queda, pode ser uma opção, né, nesse sentido de eu pegar, bom, dos 10 pacientes que tiveram queda, né, que fatores que eles tinham. Só que daí, para 10 pacientes que tiveram queda, eu vou ter, dentro do hospital, eu vou ter que ter 30 pacientes ou 60 pacientes controles que não tiveram queda. E daí eu vou olhar no passado, né, depois que a queda já aconteceu, ou a partir daquela data que eu identifiquei os pacientes, bom, que fatores que eles tinham que foram, né, então assim, eles tiveram delírio, eles não estavam com medidas de contenção, eles não tinham cama que aumentava, que tinha aquela proteção aqui do lado, né? Não tinha acompanhante, enfim. Então, eu vou pensar que fatores que essas pessoas tinham, tá? Então, só que a seleção, nesse caso, dos pacientes, quando eu inicio o estudo, ela parte para identificar aqueles que tiveram aquele desfecho, aquela doença que eu estou medindo, tá? Então, ela também é útil, por exemplo, para a gente tentar ver reações adversas, né? Por que esse paciente teve essa síndrome de Steve Johnson e o outro não teve? Enfim, que fatores que estavam associados, né? Foi um estudo, por exemplo, para identificar a talidomida, né? Aqueles pacientes, aquelas crianças que nasceram com focomelia, que era diminuição de membros inferiores e superiores, tá? Então, bom, as crianças começaram a nascer desse jeito. O que elas tinham de diferente das outras crianças que nasciam saudáveis, né? E daí foi se identificando até que se chegou no medicamento que foi usado pela mãe durante a gestação, né? Que era a talidomida. Então, eu vou olhando para trás até pensar, né, em que fatores que elas foram expostas, né, para que essa desfecho negativo tivesse ocorrido. Então, o caso controle é quando eu tenho eventos raros, né, ou menos frequentes, e que eu consigo quero identificar as causas, né, ou possíveis causas para esses eventos, tá? Então, eu seleciono os pacientes com aquela doença, aquele desfecho de interesse, e olho para trás, tá? Então, a grande questão é que, no caso controle, a gente não consegue dizer frequência da doença. Então, eu não posso dizer frequência da infecção hospitalar, né? Ou frequência da queda nos pacientes. Porque, na verdade, eu selecionei todos os pacientes que tiveram queda. Ou eu comecei o estudo com todos os pacientes que tiveram infecção hospitalar, tá? Então, justamente, eu uso para tentar identificar fatores associados àquele desfecho, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui, o exemplo. Quais os fatores, né, estão associados ou aumentam a chance de quedas em pacientes internados no andar X, ou quais fatores estão associados à embolia pulmonar em pacientes cirúrgicos, por exemplo, tá? Então, eles tiveram embolia pulmonar e passaram por uma cirurgia. Eu vou comparar com outros grupos de pacientes que passaram por cirurgia e não tiveram embolia pulmonar. E daí eu vou ver, olha, ter uma cirurgia de mais de 10 horas de mesa, usar tanto anestésico, cirurgias que envolvem o cardio, sei lá, sistema circulatório, enfim, ou cirurgias de troca de válvula foram mais frequentes com embolia pulmonar. Então, a gente vai tentar identificar nesse sentido, tá? Então, ele é bom, mas ele tem uma aplicação, né, no sentido de quando a gente pode ou deve fazer esse tipo de estudo, tá? E o estudo de corte ainda é um estudo observacional, né? Ele é um estudo que também a gente fala que é longitudinal, que ele faz um filme dos pacientes, e ele parte da seleção dos pacientes, só que eu vou selecionar os pacientes que foram expostos àquele fator que eu quero medir,
e ter um grupo controle que não foram expostos àquele fator que eu quero medir, tá? Então, eu posso ter, né, pacientes que estão numa ala nova com uma ala antiga, enfim, eu posso ter pacientes que estão usando, né, tal medicamento para imunossupressão, comparado aos outros que não estão usando, mas a diferença nesse grupo aqui é que eu não vou fazer a intervenção, tá? Isso faz parte da rotina do serviço, já está acontecendo, só que eu vou comparar, né? Então, bom, será que os pacientes que fazem consulta no ambulatório presencial tem mais taxa de controle da hipertensão do que aqueles pacientes que optaram por fazer as consultas no ambulatório de forma remota, tá? Então, foi ofertado, há 2 anos atrás, para os pacientes fazerem remoto, ok? Então, é diferente de que no ensaio clínico, eu pego os pacientes e eu sorteio quem vai fazer consulta remota e quem vai fazer consulta ambulatorial. Então, eu aplico a intervenção. No corte, isso já está acontecendo no meu serviço e eu só vou medir para ver se os resultados são diferentes, tá? Então, só que eu tenho que ter justamente, bom, se eu vou dizer assim, a taxa de controle da consulta para hipertensão, taxa de controle da doença nos pacientes que fazem consulta presencial é de 90%, tá? Mas eu não consigo dizer se isso é muito ou se é pouco. Então, eu preciso ter um grupo, que é o grupo, teoricamente, controle. Com o que eu vou comparar? Bom, qual é essa taxa de controle da hipertensão nos pacientes que fazem consulta online? É de 80% ou de 95%. Então, eu consigo dizer se aquele fator que eu quero medir melhora ou piora, né, o desfecho de interesse que eu tenho, que pode ser uma doença, mas também pode ser um controle da doença, né, uma efetividade da doença, tá? Então, o desenho em si é muito semelhante ao ensaio clínico, só que o estudo de corte é um estudo observacional, que a gente não faz a intervenção, e sim que a gente acompanha. E a gente seleciona os pacientes pela presença do fator. Então, eu vou ter um grupo que tem esse fator ou essa exposição e um grupo que não tem esse fator e essa exposição, tá? Então, ele mede a incidência dessa doença, porque eu vou ter que acompanhar os pacientes no mínimo por 2 vezes, no tempo 0 e no tempo 2, tá? Então, digamos assim, eu vou pegar os idosos do ambulatório, eu vou pegar esses pacientes aqui que usam benzodiazepínico e vou pegar esses pacientes que não usam benzodiazepínico. Então, vocês vejam que a mesma pergunta ela pode ser respondida por mais de um delineamento, né? E daí eu vou acompanhar esses pacientes por 6 meses, esses idosos. E de mês em mês eu vou perguntar, no último mês você caiu? No último mês você tomou todos os seus remédios? Então, no final de 6 meses, eu consigo medir incidência de queda nos pacientes que usavam benzodiazepínico e incidência de queda nos pacientes que não usavam benzodiazepínico, tá? Então, eu consigo medir incidência, eu consigo medir... E aí, o paciente pode, em 6 meses, ele pode ter 2 quedas, 3 quedas, 4 quedas, né? E ele pode ter queda da própria fratura, queda com fratura, queda sem fratura. Então, como eu estou acompanhando o paciente, eu consigo mensurar melhor o desfecho. Tá? Então, a grande vantagem desse estudo é que eu acompanho prospectivamente e meço o desfecho de interesse. Tá? Só que ele é um estudo que já é mais caro e ele demora mais tempo, porque eu preciso, né, estar acompanhando esse paciente. Tá? E, além disso, eu posso ter perda, né? Porque, teoricamente, se eu me propus acompanhar esses pacientes por 6 meses, eu posso ter um que se mudou, um que não veio mais para o posto, um que parou de tomar benzodiazepínico, ou um que não tomava benzodiazepínico e passou a tomar, tá? Então, eu tenho que pensar como é que eu lido com essas variáveis nesse tipo de estudo, nesse sentido, tá? Então, eu sempre seleciono os pacientes pela presença do fator e acompanho por o tempo que eu preciso para observar o paciente, tá? Eu posso ter um tempo de 24 horas. Eu vou observar eles na sala pós-cirúrgica,
eu vou observar até a alta, que pode ser 3, 4 dias de alta, enfim, mas também posso ter um paciente que fica, sei lá, 50, 60 dias, né? Então, claro, o que vai determinar o tempo é quanto tempo que o paciente leva para ter esse desfecho que eu tenho interesse, tá? Então, tem coisas que eu não tenho tempo para observar, né? Por exemplo, assim, eu quero ver se a efetividade do tratamento da terapia antirretroviral em prolongar a vida do paciente, né? E diminuir a mortalidade do paciente com HIV. Então, para esse paciente, eu preciso acompanhar eles 10, 15, 50 anos, sei lá, hoje, porque eles têm praticamente uma vida normal, né? Quem tem boa adesão tem uma vida igual a quem não tem HIV. Então, eu preciso de muito tempo para acompanhar esse desfecho, tá? Nesse exemplo que eu dei. Então, ele é factível, né, quando a gente tem perguntas que a gente consegue responder ou que a gente tem tempo para desenvolver o estudo, tá? Tanto que é corte, né, de acompanhamento, né, e tem cortes, por exemplo, grandes cortes que as pessoas têm de acompanhamento de 15, 20, 30 anos, né, como são as famosas cortes de Pelotas, tá? Mas eu posso ter por um período mais curto. Então, e tem uma outra coisa que é interessante, assim, a gente pensa, né, que daí toda corte é prospectiva, no sentido de a gente, eu estou acompanhando o paciente, tá? É menos comum, mas a gente pode fazer também um estudo de corte retrospectivo. Quando que ele é um estudo de corte retrospectivo? Quando eu consigo manter essa linha de raciocínio, que é selecionar as pessoas pelo fator de risco, tá? Então, eu estou hoje em 2024 e eu vou olhar os dados do prontuário do meu ambulatório de gerontologia de 2023. E daí eu vou pegar todos os pacientes do primeiro semestre de 2023 que faziam uso de benzodiazepínico e pegar o outro grupo que não fazia uso de benzodiazepínico. E daí, então, eu selecionei os pacientes pelo mesmo fator, né? E eu vou verificar se tem registro no prontuário, se eles tiveram queda, né? Mas é claro, por isso que é o grande senão, né, desse tipo de estudo. Aquilo que eu quero medir tem que estar registrado em algum lugar, tá? E as pessoas que estão acompanhando aquele paciente não sabiam que eu queria fazer esse estudo. Então, elas teriam que ter registrado queda. Bom, eu posso pensar que queda era um evento importante que deveria ser registrado em idosos, mas às vezes a pessoa desistiu, não vai não deu importância para esse evento, né, da maneira que eu gostaria que ela tivesse dado. Então, eu posso fazer estudos, principalmente, né, em hospitais, quando a gente tem, né, um grande banco de dados que é o prontuário do paciente, né? Mas nem sempre vai estar registrado no prontuário do paciente se o paciente caiu, por exemplo, né? Às vezes não está registrado porque não se quer que registre no prontuário, né? Então, o estudo depende da qualidade o corte retrospectivo, ele depende da qualidade dos registros que eu tenho, tá? E daí a ideia é que o investigador está hoje, no presente, né? Mas ele está olhando para o passado. Só que esse olhar para o passado é selecionar os pacientes a partir do fator de risco que eu estou medindo. E se é o risco do benzodiazepínicos em causar queda, tá? Diferente daquele que a gente, no caso controle, né, que a gente olha para o passado, mas a gente seleciona os pacientes pelo desfecho, pela doença em questão, que era a queda em si, né, nesse sentido. Então, a mesma pergunta, ela pode ter diferentes formas de responder, dependendo do olhar e da maneira que eu faço a pergunta, tá? E a grande vantagem desse estudo é que a gente consegue medir tempo, né? Bom, em quanto tempo as pessoas começam a ter esse evento adverso ruim, né? Ou embolia, depois de quanto tempo de cirurgia que se observa frequentemente? É nas primeiras 24 horas, nas 48 horas, é mais tardia, né? Então, a gente consegue ter esse tempo, né, entre o fator exposto e o desenvolvimento do desfecho, tá? Então, aqui no corte, a gente tem incidência e tem risco relativo, né? Então, daí nos estudos vocês vão ver assim,
o risco de queda em pacientes que usam benzodiazepínicos comparado a quem não usa é de 4,5 vezes. Quer dizer que eu tenho 4, vezes mais risco de um idoso que usa, né? Benzodiazepínico tem 4,5 vezes mais risco de ter queda do que um idoso que não usa, tá? E é isso que os estudos vão mostrar, tá? Dúvidas? Posso continuar? Vocês estão aí? Já tenho só 10 minutos. Isso aqui eu já falei, né? Qual a incidência de pneumonia associada à ventilação? Perguntas, né, que a gente pode ter. Qual a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI? O uso de ventilação mecânica aumenta o risco de pneumonia em pacientes internados em UTI? Então, são perguntas que a gente pode responder com esse tipo de estudo, tá? E, por fim, o nosso último estudo é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado, na verdade, é um ensaio clínico, né? Então, ele só é randomizado quando eu tenho essa alocação aleatória dos participantes. E daí vocês vão ver que tem pesquisas clínicas, tem muitos grupos fazendo pesquisa clínica em Porto Alegre, que tu tem, sei lá, um banco de dados, tu tem envelopes fechados, tu tem uma central telefônica, tu tem um sistema de computação aleatório. Então, as pessoas precisam dizer como elas fizeram essa alocação aleatória dos pacientes para receber a intervenção ou o controle, que foi o que aconteceu. Eu acho que alguns de vocês devem, durante a pandemia, né, a gente tinha um ensaio clínico de vacina. Então, o paciente que concordava participar do estudo, ele era randomizado, e ele podia ser randomizado para a vacina que estava sendo testada, e ele podia ser randomizado para a vacina que era placebo, tá? E daí, não lembro se já tinha outra, né? Se foi, porque às vezes, quando tu tem tratamentos, tu não pode usar o placebo. Então, se tu já tinha no momento que se tem uma vacina que tu sabe que funciona, tu só pode comparar as novas vacinas com a outra que já está disponível, tá? Mas, e daí depois até no final teve um problema, né, que eles demoraram para abrir o cegamento, né, da randomização, tá? Então, a randomização é a escolha aleatória, o processo de alocação aleatória dos pacientes. E o cegamento quer dizer o quê? Que nem o paciente, nem o pesquisador, o que está acompanhando o paciente, sabe o que ele está tomando, tá? Então, por exemplo, assim, se é uma vacina placebo, o outro paciente, ele vai ter que tomar uma vacina de salina, porque ele não pode ficar sem tomar a vacina. E, gente, eu já vi estudos que relatavam cirurgia de joelho placebo. Eles abriram o paciente, eles fizeram o que estavam mexendo, fizeram um ponto e mandaram ele para casa. E nesse caso, não lembro exatamente que tipo de problema no joelho era, mas a cirurgia placebo foi melhor que a cirurgia que fez a intervenção, né? Hoje, eticamente, né, talvez, não sei se seria aprovado esse estudo, tá? Mas a ideia do cegamento é isso, assim. Então, se um paciente, sei lá, vai tomar um comprimido oral e o outro vai fazer uma injeção, eles vão colocar um placebo de injeção e um placebo de comprimido em cada um dos pacientes, porque senão eu vou identificar o que o paciente está tomando, tá? E por que a gente faz isso? Porque tem uma tendência, né, que a gente sabe, se as pessoas recebem o medicamento que funciona, elas vão ser mais aderentes ou vão se comportar mais, né, responder melhor àquela terapia. E se elas sabem que elas estão tomando placebo, elas não vão, né, se cuidar tanto, né? Por exemplo, assim, estou fazendo um uso de um medicamento para emagrecer, né? Provavelmente eu vou usar isso como um incentivo para fazer exercício, para me cuidar, para comer menos, enfim. Mas se eu sei que eu sou do grupo placebo, eu não vou me cuidar tanto, tá? Então, a ideia é que com isso, né, tu diminui os riscos de vieses, no sentido que você só teve aquele resultado foi encontrado porque aquela intervenção foi feita, né? Que pode ser, sei lá, uma intervenção de educação, pode ser uma intervenção de um medicamento,
pode ser uma educação continuada, né, no sentido de que orientação do paciente, né, pode ser um exercício físico, uma eletroestimulação, não sei, daí diferentes variáveis, tá? Então, o ensaio clínico ele é considerado padrão ouro nesse sentido, porque ele tenta diminuir todos os vieses que podem acontecer. E o processo de randomização faz com que a gente tenha amostras de pacientes semelhantes, né? Ou quem sabe até muito semelhantes, quase que iguais. Porque às vezes isso é uma coisa, né? Na tabela 1 da descrição dos pacientes, vocês vão ver, quando tu tem dois grupos, se tem um grupo que é mais gordo, já de início, se tem um grupo que é mais velho, se tem um grupo que tem uma doença mais grave, ele pode, a menor resposta pode ser associada a essas variáveis, e a randomização reduz isso, tá? Então, no ensaio clínico, a gente tem redução dos vieses. No ensaio clínico, olha ali, ó, eu também tenho alguns senãos, né? É um estudo caro, a gente pode ter perda de paciente, ele pode ser demorado, então ele também depende de quanto tempo eu levo para obter o desfecho, ou para conseguir avaliar aquele desfecho, tá? Então a gente tem que acompanhar esses pacientes para verificar se em 1, 2 anos, ou 3, 4 meses, 6 meses, eles desenvolvem esse desfecho, tá? Após, né, eles receberem a intervenção, tá? Então, basicamente, assim, essa ideia resumindo, né, a gente tem um estudo experimental, que é o ensaio clínico randomizado, e 3 estudos observacionais, que são o transversal, o caso controle e o corte. A maneira que a gente diferencia eles, né, é como a gente seleciona os pacientes que vão fazer parte desse estudo. No ensaio clínico, a gente tem uma randomização e a gente faz a intervenção de dar o fator de estudo, tem um grupo que usa o fator e tem um grupo controle e avalia ao longo do prazo do desfecho. No transversal, eu seleciono uma amostra que eu não sei a priori quem tem o fator e quem tem o desfecho. No caso controle, eu seleciono a amostra pela ter o desfecho ou ter a doença que eu quero investigar e olho para trás para ver se eles foram expostos àquele fator. E no corte, eu seleciono os pacientes pelo fator e olho para trás, para frente, na verdade, para ver se eles desenvolveram ou não o desfecho, tá? E além disso, a gente tem no ensaio clínico a medida de frequência é incidência e risco relativo, no estudo transversal a medida de frequência é prevalência e razão de prevalência, caso controle é razão de chances, não tem medida de frequência, e no estudo de corte é incidência e risco relativo. Isso aí, esse aqui é meu e-mail, meu contato, se vocês quiserem tirar dúvidas.